Olá, meu nome é Nadine de Souza Ziegler, eu sou médica, ginecologista e obstetra e vou explicar hoje para vocês como que se usa o copo coletor menstrual. Eu utilizo ele já há alguns anos e eu sou apaixonada. Eu acho que torna a vida da mulher muito mais prática quando a gente aprende a usar o coletor menstrual, porque eu confesso que as primeiras vezes que eu utilizei não foi muito fácil. Mas eu vou explicar direitinho como que faz e tenho certeza que vocês vão adorar também. Então, o coletor ou copinho, enfim, a gente chama de copinho, né? Porque ele tem o formato de um copinho mesmo. Ele é um recipiente que vai coletar, que vai ficar dentro da vagina e vai receber o sangue menstrual. Então, ele vai ser uma espécie de armazenador. Eles são feitos de silicone e então ele tem uma durabilidade quase que eterna, assim. Então, eles são super ecológicos e em vez da gente utilizar vários absorventes externos ou vários absorventes internos, a gente compra um coletor e vai utilizar por muitos ciclos. O tempo de uso, a cada quanto tempo a gente tem que fazer a retirada do coletor e esvaziar ele, né? Tirar o sangramento menstrual dali e colocar de novo dentro da vagina, isso vai variar de acordo com a quantidade de sangramento menstrual que cada mulher tem. Eu, por exemplo, eu sei que no meu segundo dia do ciclo é um dia que eu tenho um sangramento mais intenso. Então eu vou esvaziar o meu coletor a cada 3, 4 horas, por exemplo. No segundo, no terceiro, quarto dia, são dias que a quantidade de sangramento já diminuiu. Então eu me permito ficar o dia todo com o coletor sem precisar esvaziar. Então eu acordo de manhã, esvazio meu coletor, faço a minha higiene e coloco ele novamente. Fico ao longo de todo o dia, esqueço que estou menstruada e no final do dia eu vou fazer a mesma coisa. A gente retira, esvazia, faz a higienização e coloca o coletor de novo. Então a gente pode dormir com o coletor, fazer exercício físico, fazer todas as atividades normais do dia a dia sem se preocupar que ele é uma forma super segura então de controlar assim esse nosso sangramento menstrual. Existem diferentes marcas, diferentes tamanhos de coletor menstrual. Esse aqui que eu tenho utilizado, ele tem a capacidade de 20 ml. Os coletores, eles acompanham uma bolsinha de tecido que é pra gente guardar entre um ciclo e o outro. Agora eu vou explicar a parte prática, como que a gente vai fazer para utilizar o coletor durante o período menstrual. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esterilizar o coletor antes de cada ciclo. Como que a gente vai fazer isso? Tu vai separar na tua casa uma caneca, que vai ser a caneca que tu vai usar para higienizar teu coletor. Então a gente vai pegar a caneca, vai colocar água o suficiente para cobrir o coletor, mas não vai encher muito, porque como essa água vai ferver, é para não derramar dentro do micro-ondas, tá? Então a gente vai colocar no micro-ondas e vai colocar por 3 minutos. E aí deixa o coletor ali, a água logo vai começar a ferver e vai esterilizar o teu coletor. Em 3 minutinhos está pronto. Uma vez terminado, então, esse processo da esterilização, muito cuidado para não se queimar, né? Porque aquela água ali, ela vai ferver. Então, você vai pegar o teu coletor com as mãos limpas e aí a gente vai colocar ele dentro da vagina. A gente tem que fazer uma dobra, que é para facilitar a inserção. Eu gosto de dobrar em C. Então, eu dobro desse jeito assim, que eu acho que fica mais fácil, mas existem várias formas de dobrar. Pode dobrar desse jeito assim também. Tá? Então imagina que aqui é a vagina. Eu vou fazer um esqueminha assim para explicar como é que a gente coloca. Então, feita a dobrinha, eu vou empurrar delicadamente o coletor para dentro da vagina. E aí, observa que ele vai se abrindo lá dentro, eu vou empurrar, tá? O coletor vai ficar lá no fundo da vagina e vai receber o sangramento menstrual e vai coletar aqui. O que é uma dica importante? Depois que você colocou o coletor lá dentro, com o teu dedo indicador, tu vai fazer toda uma revisão para ver se o coletor está bem aberto e bem adaptado às paredes da vagina. Porque se ele ficar um pouquinho dobrado ou dependendo da posição que ele está lá dentro, pode ser que o sangramento menstrual escorra pelo lado e aí não vai estar tendo a eficácia que a gente precisa, tá? Outra coisa importante é que em algumas mulheres esse cabinho pode incomodar. Embora a gente coloque mais lá no fundo da vagina, às vezes o cabinho pode ficar um pouquinho para fora e isso causar desconforto ali na entrada da vagina. Então, você pode cortar um pedaço ou todo o cabinho, ou até mesmo virar o coletor
e esconder o cabinho ali dentro. Então pode ser colocado dessa forma, que o cabinho fica para lá, e aí essa parte aqui fica mais anatômica, talvez, enfim, não vai te incomodar, tá? Se colocar é uma adaptação, fazer a retirada do coletor é outra adaptação, porque vai formar um vácuo aqui dentro e pode ser um pouco difícil nas primeiras vezes. Eu tive muita dificuldade de tirar o coletor na primeira vez que eu usei, mas depois foi tranquilo. Então, o coletor tá lá dentro, a gente vai colocar o dedo e vai dobrar o coletor, que é para desfazer esse vácuo. E aí tu vai puxar pelo cabinho e ele deve vir. Eu acho que eu me adapto melhor quando eu empurro a parede da vagina para trás. Eu acho que aí eu consigo adaptar melhor o coletor dentro. Então isso é uma coisa muito individual. Cada mulher vai se adaptar de um jeito. Mas saiba que se você está tendo problemas de vazamento ou dificuldade para tirar ou colocar, é só uma fase. A gente vai se adaptando e é porque talvez ele não tá bem encaixado, não tá bem colocado. Talvez tenha que botar um pouquinho mais para dentro, tá? Outra questão super importante para a gente lembrar do coletor é que quando ele está colocado, quando ele está bem posicionado dentro da vagina, ele não vai causar nenhum desconforto. Então, o normal é a gente não sentir que está usando o coletor menstrual. Muito parecido com o uso do absorvente interno, que a gente também não sente nenhum desconforto quando está utilizando. Outra dúvida que as pacientes têm do consultório, né, que acabam perguntando, é se pode ter relação sexual utilizando o coletor. Esses aqui de silicone, como eles são um pouquinho mais rígidos, eles não podem ser utilizados para ter relação sexual. Existem outros que são mais flexíveis, que são um pouquinho diferente o modelo, e estes sim, aí podem ser utilizados. Mas aí é diferente desse aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficarem com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te respondo.